Graça e paz, queridos, amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por podermos chegar na Tua casa, podemos Te louvar, podemos Te adorar. E agora podemos abrir a Tua palavra, que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações. Que não seja eu, Pai, mas que seja o Senhor falando a cada um de nós. Que os nossos ouvidos, que a nossa mente, o nosso coração possa estar aberto para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá. No nome de Jesus, amém. Os queridos podem se sentar. Você sabe que no início do ano, a gente tem o costume de planejar o que a gente quer fazer nesse ano, né? Quando vai chegando perto do final do ano, a gente começa a pensar assim, aquilo que eu planejei no começo do ano, será que eu consigo, o quanto daquilo que eu planejei eu consegui fazer? Você vê que, às vezes, os governos, eles falam assim, eles planejaram isso. E aí, quando chega no final do ano, eles falam assim, ó, tantos por cento foi cumprido e tantos por cento não foi. Na nossa vida pessoal, a gente também tem esse costume. A gente fala assim, esse ano eu vou fazer academia. Aí, quando chega no final do ano, a gente percebe, será que eu fiz academia? Será que eu não fiz? Será que eu desisti no meio do caminho? Esse ano eu vou fazer um curso. E aí, quando chega no final do ano, a gente vê, eu fiz o curso, eu passei, eu concluí esse curso. E a gente começa a pensar, o que é que eu fiz? O que eu planejei, do que eu planejei, deu certo ou não deu certo? É interessante nós fazermos sempre essa análise. No entanto, às vezes, a gente pode parar para pensar, será que aquilo que eu sonhei, e aquilo que eu planejei, e aquilo que eu me dediquei, isso deu certo ou não deu certo? Será que deu certo ou não deu certo porque eu não consegui? Porque eu fui relaxado? Porque eu não me importei tanto? Ou será que não deu certo porque não era para dar certo? Não é? Será que era isso que Deus tinha para mim? Eu me lembro, quando eu era bem mais novo, eu comecei a trabalhar com 13 anos. E eu falei assim, quando eu tiver 18, eu vou comprar um carro. Então eu fiquei guardando o dinheiro dos 13 até os 18. E eu falava assim, quando eu fizer 18, eu vou comprar um carro. E eu queria um carro. Eu queria um Corsa branco sedã. Era esse carro que eu queria. Aí o que acontece? O tempo ia passando e eu via o carro lá, falava assim, vou ter um Corsa branco sedã. Mas o tempo foi passando, de repente, quando eu cheguei perto dos 18, eu vi um Corsa preto, hatch. Ou seja, carro branco era um carro preto. Esse era sedã, esse era hatch. Eu vi um Corsa preto, hatch, e falei assim, nossa, esse carro é muito bonito. Eu não quero mais o Corsa branco sedã, eu quero o Corsa preto pequenininho. E aí, quando eu fiz 18, Deus me deu um Corsa preto, hatch, e não um Corsa branco sedã, como eu pensava um tempo atrás. Aí eu começo a estudar para passar no vestibular, e eu falo assim, eu quero ser engenheiro mecatrônico, quero trabalhar com robôs e tudo mais, fazer programação dessas coisas, parte da robótica é muito legal, eu vou estudar isso. E aí eu comecei a estudar para conseguir passar no vestibular para ser engenheiro mecatrônico. E aí eu presto um ano, e aí eu não passo. Aí eu presto um outro ano, aí eu também não passo. Aí eu presto um outro ano, e eu também não passo. E aí até que chega uma hora eu falo assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O Senhor falou assim, não é eu não quero que você seja um engenheiro mecatrônico, eu quero que você seja um físico. Aí eu vou lá e presto para física, e aí eu passo. E é interessante que quando eu estava com o meu Corsa preto, hatch, eu fui muito feliz com ele. E quando eu estava fazendo física, em vez de fazer engenharia mecatrônica, fui muito feliz, foi difícil, mas fui muito feliz fazendo esse curso. E aí o tempo passou, e eu olhei, tem uma região em Campinas, com uns prédios assim, e eu passava lá e falava assim, quando eu crescer, eu quero morar ali.
E toda vez que eu passava, eu profetizava naquele lugar, né? Falava assim, um dia eu vou morar num desses prédios. E é interessante que eu não moro naqueles prédios, eu moro num outro lugar, mas eu sou muito feliz aonde eu moro. E aí você pode estar pensando assim, ué, planejei muitas coisas, e muitas das coisas que eu planejei não deram certo. E outras coisas que eu não planejei aconteceram. E eu fui muito feliz com essas coisas que não foram planejadas, mas estava no plano de Deus essas coisas. Hoje nós vamos ver alguns personagens da palavra de Deus, mas não são qualquer personagem, são grandes homens que fizeram coisas assim, que você fala assim, quando eu crescer, eu quero ser um desses daí. Esses homens, eles tinham uma vida, mas de repente aconteceu alguma coisa, e isso transformou a vida desses homens completamente. O primeiro deles, que nós vamos ver, é Gênesis 12, nós vamos ver um pouco da história de Abrão. Então, em Gênesis 12, a partir do verso 1 diz assim, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus chega para esse homem e fala isso. E a gente pode perguntar, mas quem que era Abrão? Né? Aonde que ele vivia? O que ele fazia? Como é que era? Bom, Abrão, ele era um homem rico. Ele vivia num lugar e ele tinha muitas posses. Ele tinha muitos servos. Abrão, ele tinha toda a família dele ali por perto. Tanto é que o texto fala assim, olha, sai do meio da tua família. Ele tinha tudo o que ele precisava. Estava tudo ali. Ou seja, ele provavelmente quando ele era novo, ele falava assim, quando eu crescer, eu quero ser um homem com um bom poder aquisitivo, quero ter uma boa família, quero viver junto com os meus familiares, e eu quero ter tudo aquilo que eu preciso. E aí quando isso acontecer, eu vou ficar bem. Esse poderia ser o plano dele. E ele conseguiu o plano. Só que aí quando ele consegue o plano, ele recebe uma proposta. E a proposta é, deixa tudo o que você tem aí da sua família, sua zona de conforto, todo esse pessoal, deixa tudo isso daí e vai para um lugar. Para onde? Eu vou mostrando aí no meio do caminho. Você vai andando aí e eu vou falando como é que é. Eu não vou dizer aonde que é. Você vai seguindo aí. E aí a gente pode pensar, qual que era o plano de Abrão? O plano de Abrão era constituir uma família e estar ali com eles. Mas Deus chega para ele com outro plano. Ele fala assim, ó, esse aí é o seu plano, mas eu tenho um outro. O meu é assim, ó, você sai daí, você deixa essas coisas e você vai seguindo aí, eu vou falando para você como é que é o plano no decorrer do caminho. Você topa? Esse é o plano de Deus em relação ao plano de Abrão. E a gente pensa assim, se eu fosse rico, se eu tivesse a família tudo próximo de mim, e se eu tivesse tudo que eu precisava, eu não quero mais nada. Eu vou agora só curtir, eu vou agora só aproveitar, esperar os dias passar e viver a vida que Deus me deu. Mas o que Abrão faz? Verso 4, partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Ou seja, ele não era novo, ele já estava ali já, né? Ele podia falar assim, ah não, a idade já passou, deixa agora eu aproveitar minha aposentadoria, deixa eu ficar agora mais tranquilo, eu já não sou tão novo. Mas não. Abrão levou consigo sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Ou seja, ele vivia muito bem, de repente Deus vem com um plano para ele totalmente diferente e fala assim, ó,
deixa essa vida que você está levando e segue esse plano que eu tenho aqui para você. E quando ele faz isso, ele deixa de ser um simples homem para ser o patriarca de uma nação inteira. Deus, através dele, forma uma nação que é o povo dele, e Deus se mostra para esse povo para que as outras nações pudessem conhecer o Deus verdadeiro. Olha só, então ele tinha uma vida muito confortável, Deus tira o conforto dele, mas ele se torna o patriarca de uma nação inteira, não é verdade? Vamos ver um outro homem, esse outro homem está em Reis, 1 Reis 19. Elias saiu dali. Quem era Elias? Elias era um profeta, o grande profeta Elias. Elias ele saiu de um lugar e se encontra com Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Vamos pensar um pouco aqui nessa questão de Elias e Eliseu. Elias foi um dos maiores profetas que existiu na história do povo de Israel. Aí, Eliseu conhecia, com certeza, todo mundo conhecia o profeta Elias. Ele era muito famoso, muito importante e muito homem de Deus. Mas Eliseu estava ali. Ele era um lavrador, ele estava trabalhando com as suas juntas de boi, tudo certinho, muito bonito. Ele poderia ter o seu plano de, olha, eu vou crescer, eu vou ter a minha lavoura, eu vou ter alguns animais que vai me ajudar, eu vou plantar, eu vou colher, eu vou vender algumas coisas e trocar outras e vou viver muito bem. Esse poderia ser o plano de Eliseu. E ele ouvia falar do profeta, mas o profeta era o profeta, e ele estava vivendo a vida dele tranquilamente. De repente, o profeta chega e lança sobre ele a capa. Ou seja, era um convite para do tipo, olha, deixa essa vida que você está levando e vem seguir a sua vida comigo agora. Eliseu tinha os planos dele, mas Deus tinha outro plano. E aí Deus chega para Eliseu e fala assim, ó, até agora você tinha a sua lavoura, você tinha os seus animais, você tinha as suas coisas, você tinha a sua vida. Mas o que você acha de você viver para mim agora? Ele recebe esse convite. E a pergunta é, o que é que ele faz? Olha lá o verso 20. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu, vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo. E eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. O que Eliseu faz? Ele estava na vida dele, bem tranquilo, bem de boa. De repente ele recebe essa proposta de deixar os planos que ele tinha para seguir outros planos. E aí o que ele faz? Ele volta, ele se despede, ele pega os bois, ele mata, faz um churrasco, chama todo mundo e fala assim, vamos comer esse churrasco aqui, que agora eu vou deixar essa vida de lado e eu vou viver uma vida completamente diferente. E aí ele vai viver com Elias. E a gente sabe que quando Elias está para ir para o céu, ele fala para Eliseu assim, Eliseu, o que você quer? Eliseu fala assim, eu quero porção dobrada do que você tem. Para Eliseu falar que ele quer porção dobrada do que Elias tinha, é porque ele conhecia Elias, certo? Ele sabia o quanto Deus estava com Elias, ele sabia o quanto que Elias fez no povo, ele olhava para Elias e falou assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a esse homem. Então, por isso que ele fala assim, eu quero porção dobrada daquilo que Deus te deu. Se ele não conhecesse Elias, ele não ia pedir isso. Já pensou? Chega para a pessoa e fala assim, olha, eu quero porção dobrada do que você tem. Você fala assim, então, eu tenho um monte de conta para pagar. Aí você fala assim, pronto, agora eu vou ter que pagar o dobro. Não, né? Então você tem que saber com quem você está falando, para você saber se você vai querer porção dobrada daquilo que a pessoa tem. Muito bem. E nós sabemos que Elias, ele sobe na carruagem de fogo, e Eliseu, então, fica no lugar dele.
E a Bíblia começa a mostrar os grandes milagres e o quanto Deus usou Eliseu para falar para o povo. Um simples lavrador que virou um grande profeta. Ele tinha a vida dele, mas se tornou um grande profeta em Israel. Vamos ver um outro personagem? O outro personagem está em Lucas, capítulo 5. Começando a partir do verso 1, diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia no lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Jesus estava ali e o povo estava querendo ouvir Jesus falar, mas estava muito apertado, estava muito difícil. Jesus teve uma ideia: já sei, eu não vou ficar aqui no meio de todo esse povo. Eu vou lá no meio do lago, e aí dali eu consigo ver todo mundo, e todo mundo consegue me ver. A ideia de Jesus foi boa, mas ele precisava de um barco para isso. Aí ele chega para um desses homens que está já voltando de trabalhar e fala assim: você não me pega esse barco, me leva um pouco mais ali no meio que vai dar para eu ver todo mundo. E aí esse homem vai lá, pega o barco, coloca Jesus, ele dá aquela remadinha: Jesus, aqui tá bom? Aqui tá bom. Aí ele para ali, e aí dali do barco Jesus começa a ensinar as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre essa sua palavra lançarei as redes. Imagina, Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro. Aí esse pescador, que já podia ser pescador há muitos anos, falou assim: mas como assim você está falando para mim onde é que eu tenho que colocar a rede? Eu que sou o pescador aqui, é eu que sei como é que o negócio funciona. E eu já pesquei a noite toda e não peguei nada. Mas aí ele diz assim, mas aí ele ouviu Jesus falar, né? Lembra que ele estava ali, quando ele leva o barco lá para o meio, ele ficou junto no barco enquanto Jesus estava falando. E ele devia estar ouvindo aquelas vozes e falou assim: esse homem é diferente. Esse homem aqui tem algo que os outros não têm. E aí quando Jesus fala assim: olha, faça isso, aí ele diz assim: sobre essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Olha só, eles ficaram a noite toda tentando pegar peixe e não pegou nada. Aí agora eles começam a pegar tanto peixe que não está cabendo no barco. Aí ele falou: vem aqui, ajuda nós. Aí veio um outro barco e encheram os 2 barcos. Vendo isso, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus e dizendo: Senhor, afaste de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Ele recebe um convite. Ele fala assim: olha, até agora você foi pescador de peixe, e você foi bem sucedido, só naquela noite que não foi, né? Mas assim, ele vivia da pesca, e ele estava vivendo até agora, ele sustentava ele, a sua família, as pessoas que tinha, esse era o plano dele, essa era a vida dele. E aí, de repente, ele recebe uma proposta: deixe de pescar peixe e vamos pescar gente. O que você acha? Ele poderia pensar assim: não, eu vou continuar pescando os peixes, eu já estou mais acostumado com isso, tenho família, tenho filho, tenho essas coisas, eu não vou querer para esse lado aí não. É um convite bom, mas deixa eu aqui. Ele poderia ter feito isso, mas olha lá, arrastando ele os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. E nós sabemos que Pedro é um dos maiores apóstolos, discípulos de Jesus, e ele depois faz grandes coisas. Um simples pescador que vira um grande apóstolo pelo Senhor. E o último está em Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor,
dirigiu-lhes ao sumo sacerdote. Olha só, Saulo, o que ele estava fazendo? Ele perseguia os cristãos, ele prendia os cristãos, ele matava os cristãos, ele torturava os cristãos. Olha lá, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele dirige-se ao sumo sacerdote, lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de, caso achasse algum que era no caminho, tanto homem quanto mulheres os levassem preso para Jerusalém. Então ele chega para o sacerdote e fala assim, olha, me dá algumas cartas que eu vou viajar. E se eu achar no meio do caminho algum cristão, eu vou prender esse povo. É isso que ele quer fazer, essa é a ideia dele. Esse era o plano dele, essa era a vida dele. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se dele de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele respondeu, quem é o Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram até Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, de repente, esse homem que tinha um plano, ele tinha uma vida, ele tinha o seu jeito de viver, ele se depara com Cristo e Cristo impacta a vida dele de uma forma que ele fica cego. E ele fica cego e ele vai para esse lugar e fala assim, e agora? E ele fica 3 dias sem comer e sem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Olha só, Deus já sabia o lugar. Ele falou assim, olha, você vai aqui, você vira ali, vira lá e a casa tal, né? Não precisava de GPS naquele tempo. Deus já falava como é que tinha que fazer. E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então, olha só, Deus chega para Ananias, que é uma outra pessoa, mas esse era servo de Deus Altíssimo, chega para ele e fala assim, Ananias, você vai lá naquela casa, porque lá tem um homem, esse homem está orando. E você vai impor as mãos sobre ele e você vai ver que vai dar certo. Ananias, porém, responde, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Então aí Ananias fala assim, Senhor, é isso aí mesmo? Porque esse homem aí, ele não joga no nosso time. Esse homem aí, ele quer matar a gente, ele quer prender a gente. É isso mesmo? Né? Você vê que Ananias, ele sabia quem que era Saulo. Todo mundo sabia quem que era Saulo. E aí ele chega para Deus e fala assim, Senhor, é isso aí mesmo? Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no meio do caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escama. Ele voltou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Nós estamos falando aqui de um homem cruel, um homem que prendia, matava, torturava os cristãos. De repente, ele recebe um encontro com Cristo que muda completamente a história dele. Ele tinha um plano, matar os cristãos. Ele tinha uma vida, ele era um fariseu, ele era um cara muito importante, ele andava com as pessoas importantes de Roma, importantes em Jerusalém, ele falava com os sacerdotes, ele era um cara super influente.
e as pessoas tinham medo dele. De repente, Deus muda a história desse homem e fala assim, olha, não viva mais assim, viva de uma outra forma. Olha só o que acontece com ele. E logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando ele ser o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônicos e diziam, não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Então, enquanto Saulo, imagina só, as pessoas quando viam Saulo chegando, o povo já saía com medo porque sabia que ele vinha para prender, ele vinha para matar. E aí, de repente, eles entram na igreja, quem é que está lá na frente? O Saulo. Aí o pessoal fala assim, não, mas esse aí não é aquele lá? E o pessoal começa a falar um para o outro assim, esse aí não é aquele que prendia, que matava? O que ele está fazendo lá na frente agora? O que aconteceu com ele? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele tinha uma história, ele tinha uma vida, mas de repente ele deixa tudo isso para se tornar o maior apóstolo que existiu e evangelizar e transformar aquela geração que ele teve toda. Ele que escreveu as 13 cartas do Novo Testamento, ele foi um rapaz totalmente diferente dos outros, um ponto fora da curva em relação ao quanto ele foi usado por Deus na geração dele. Por quê? Porque ele deixou a vida que ele vivia para viver uma vida completamente diferente. Vamos fazer um resumo dos homens que a gente viu agora pela manhã. Abrão, ele era um homem rico, vivendo em família, mas ele deixa isso para se tornar patriarca do povo de Deus. Eliseu, ele era um homem estável e lavrador, mas ele deixa tudo isso para se tornar um grande profeta. Pedro, ele era um homem simples e pescador, e se torna um grande apóstolo, um grande discípulo do Senhor Jesus. E Paulo, ele era um homem importante e temido pelos cristãos, e se torna o maior evangelista dos gentios de todos os tempos daquela época. Todos eles tinham os seus planos, todos eles tinham as suas vidas, e todos eles deixaram essas coisas para viver outros planos e ter uma vida completamente diferente. E todos eles foram muito bem-sucedidos e foram muito felizes, deixando o plano deles para fazer o plano que Deus tinha para eles. E a pergunta que fica hoje é, no ano de 2020, você vai querer seguir os seus planos ou você vai querer seguir os planos de Deus? Vimos 4 personagens muito influentes, muito importantes, em que deixaram os seus planos para seguir os planos de Deus. E nós conhecemos na Bíblia o quanto esses homens fizeram nas gerações que eles viveram. Nós estamos começando o ano agora. Nós temos a oportunidade de seguirmos os nossos próprios planos ou seguirmos os planos que Deus tem para nós. Sabe, não é errado nós começarmos o ano com planos. Esse ano quero emagrecer, esse ano eu quero investir o meu dinheiro em tal lugar, esse ano eu quero fazer esse curso, eu quero fazer aquele curso, eu quero viajar para tal lugar, eu quero estudar alguma coisa, eu quero crescer no emprego que eu estou, ou eu quero mudar de casa. Não tem problema fazermos nossos planos. Mas, melhor do que isso, é nós chegarmos para o Senhor e falar assim, Senhor, esses são os meus planos. Eu quero emagrecer, eu quero investir o meu dinheiro, eu quero fazer o curso, eu quero viajar. Senhor, esses são os meus planos. Quais são os seus? E o Senhor vai falar quais são os dele para nós. E é interessante que, se nós seguirmos esses planos que Ele tem para nós, nós vamos ser muito mais felizes do que quando nós seguimos os nossos planos. Todas essas coisas que eu sonhei ter ou ser, eu não fui e eu não tive, mas eu fui muito feliz
sem essas coisas e sem ter essas coisas. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, aí sim nós somos totalmente realizados. E talvez você possa estar se perguntando, tá, muito legal, isso é muito bonito, eu achei interessante, realmente os planos de Deus é melhor do que os meus, mas como é que eu vou saber disso? Como é que isso vai acontecer? Como é que eu chego para Deus e falo para Ele e Ele responde para mim? Como é que funciona isso? Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 55. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Nós temos que buscar o Senhor e perguntar para Ele o que Ele quer. É um relacionamento que nós temos que buscar a ter com Deus para que assim Ele possa estar falando conosco. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Quando nós buscamos o Senhor, Ele se revela a nós. A própria Bíblia nos dá a resposta de como que nós devemos fazer. Para que a gente possa reconhecer e entender o que Deus espera de você para esse ano de 2020, desenvolva um relacionamento com Ele. Não somente de final de semana, é todo dia. É todo dia que você para, você ora, você lê, você busca, e o Senhor vai, assim conforme você vai chegando perto do Senhor, Ele vai falando para você, olha meu filho, é por aqui, ó, é por aqui, olha, é assim. E aí nós vamos deixando de fazer aquilo como nós queríamos e fazer aquilo que Ele quer. E quando nós fazemos isso, nós deixamos os nossos planos para fazer os planos do Senhor, nós passamos a deixar de estar no centro da nossa vontade para estar no centro da vontade de Deus. E aí nós somos realizados, e aí nós encontramos a felicidade. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, ali nós somos prósperos, nós somos bem-sucedidos, e ali nós fazemos aquilo pelo qual Deus sonhou para que nós fizéssemos. Que essa seja a motivação do nosso coração para esse ano de 2020. Seguirmos os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Amém, queridos? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter deixado tantos personagens na Tua Palavra, grandes personagens, grandes homens que fizeram muitas coisas para Ti, mas que tinham os seus planos, tinham a sua vida, tinham os seus sonhos, mas eles deixaram os planos, os sonhos deles, para seguir os seus planos e os teus sonhos. Pai querido, nós também queremos, nesse ano de 2020, deixarmos de seguir os nossos planos e os nossos sonhos, para seguirmos os teus planos e os teus sonhos. Ajuda-nos, Espírito Santo, a desenvolvermos um relacionamento contigo, para que assim possamos aprender de Ti, Senhor, o que o Senhor quer e como o Senhor quer que nós vivamos nesse ano de 2020, para que nós possamos cumprir e realizar os planos que estão no Teu coração. Nós Te damos graças e nós Te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos dá. No nome do Senhor Jesus. Amém.